Filipenses 3, de 1 a 11. O texto diz assim: quanto aos irmãos, ou quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, e conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos na sua presença, esse dia chuvoso, frio, e pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações, que a sua palavra, Deus, encontre morada dentro de nós e que ela habite o nosso ser de modo a transformar-nos, Deus, de uma vez por todas e um pouco mais. Em nome de Jesus, Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos entrando, hoje é o dia 1º de outubro, no mês da Reforma. E eu pretendo, então, nesse mês, nós teremos 5 domingos, a trabalhar com vocês os 5 solas de uma maneira um pouco mais doutrinária, de fato, ainda que eu vá expor o texto bíblico, mas eu quero trabalhar de maneira mais doutrinária, porque entendo, e entendo de uma maneira muito clara, e diferente de muitos colegas pastores, que o crescimento da igreja passa pelo zelo da doutrina. E por que eu digo que eu entendo diferente de alguns colegas pastores? Porque existem pastores que têm negociado a doutrina para que a igreja cresça. Têm pregado sermões que não fazem sentido ou que repetem sempre a mesma coisa o tempo todo e fazem isso de uma maneira emocionalista para que as pessoas, então, se sintam sensibilizadas e comecem a frequentar as suas igrejas. Outros, eles até fazem pior. Eles não apenas pregam um sermão água com açúcar, mas eles mudam o evangelho e têm atualizado o evangelho para que então as pessoas possam ser acomodadas nas suas igrejas e essas igrejas elas têm experimentado um crescimento, dizem, fantástico. No entanto, esse crescimento ele não se sustenta porque ele não é bíblico. E ele não é bíblico porque não passa pela sã doutrina, vamos chamar assim. O entendimento das Escrituras, a correta interpretação das Escrituras. Outra coisa que penso, a respeito disso tudo é que é importante que nós cresçamos não apenas em número, mas cresçamos no conhecimento da doutrina e que isso seja algo que vá acontecendo simultaneamente, para que a gente evite algumas práticas que existem na nossa cultura. Isso acontece fora daqui, aqui não acontece. Mas antigamente acontecia só lá no catolicismo. A pessoa ia no catolicismo, mas depois ela ia lá em outro canto para ter uma oração mais forte, para pegar uma bênção, sabe, uns negócios assim. Hoje isso não acontece no meio evangélico, não. A pessoa não vem no culto aqui e depois vai na irmãzinha do poder para receber uma oração mais forte. Agora, o que leva uma pessoa a frequentar 2 igrejas com doutrinas tão diferentes, entendendo que ela pode tomar uma bênção aqui e tomar outra bênção lá, quase que num sincretismo gospel? A falta de conhecimento doutrinário. E aí a gente cresce dentro de uma igreja que tem uma doutrina sólida, mas a gente não conhece a doutrina da igreja. E isso faz com que a gente cresça de maneira
desproporcional, né? A gente tenha uma parte do corpo maior que a outra, a gente tenha umas certas aberrações no nosso meio porque a gente não conhece a doutrina. Então, eu entendo que, diante de tudo que eu estou dizendo a vocês, né, e eu não quero ser pessimista, eu só quero dar um cenário realista das coisas. Às vezes a gente diz, a doutrina não é importante porque ela não trata dos assuntos do homem. Isso é uma mentira. Toda doutrina trata do assunto do homem, das necessidades do homem, das necessidades mais básicas do coração do homem, porque o homem foi feito para a glória de Deus, e a doutrina fala da glória de Deus. Então, Agostinho vai dizer, fizeste-nos para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não me encontrar a ti. Na doutrina eu estou falando de Deus, eu estou falando do que o homem precisa para viver em toda a sua plenitude. Agora, outros vão dizer, não, mas a questão é que é melhor a gente fazer o seguinte, a gente vai ter uma doutrina básica e cada um vai fazer do seu jeito daqui para frente. É pragmatismo que chama isso, né? Não funciona, né? Se cada um for fazer do seu jeito, a gente, de novo, vai ter uma igreja que não tem pé nem cabeça, não tem forma, não tem eira nem beira, só vai ser, né? E vai ter uma vida própria que vai extrapolar. E aí, quando extrapola, é ruim, né? Quando você deixa lá o leite para ferver no seu fogão, esquece, você vê a sujeira toda que faz. É por isso que a gente precisa da doutrina, para manter a chama na temperatura certa e o leite na fervura correta. E aí a gente vai conseguir não fazer sujeira, entendeu? Então, aí a gente tem, dentro da história do calvinismo, só para vocês entenderem, 5 solas. Sola graça, ou somente a graça, 5 somente. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória. Então, nesses 5 domingos, eu vou trabalhar em cada um deles um texto bíblico exposto, relacionado a cada um desses. E eu quero começar, então, pela máxima da Reforma Protestante, que diz somente a graça. E aí eu quero começar com uma das teses de Lutero, e eu não sei se você sabe, a gente comemora a Reforma Protestante baseando-nos no dia em que Lutero vai e pega as suas 95 teses e prega na porta da catedral, onde ele é um dos bispos. E aí, então, esse símbolo marca o começo da Reforma Protestante, que já vinha acontecendo há algum tempo, eu diria até mais de um século. Mas é nesse momento, então, que a gente marca, porque é nesse momento em que a Reforma Protestante ganha forma e representantes formais. E aí, então, Lutero escreve 95 teses. E aí, na tese de número 21, ele vai falar de uma coisa que ele chama de teologia da cruz. E ele vai contrapor essa teologia da cruz com uma outra coisa que ele chama de teologia da glória. Eu vou explicar as duas e você vai entender onde eu quero chegar. A teologia da glória é a teologia que diz, de alguma maneira, que o homem não é tão mau assim. Que ele tem em si algumas coisas boas e que ele pode, através do conhecimento da glória de Deus, recuperar-se da doença em que ele está. É a teologia que diz que esse conhecimento de Deus, acessível ao homem, na natureza e na palavra, de alguma maneira, é capaz de, não de fazer com que ele viva de novo, mas de reformá-lo, dar uns tapinhas para que ele melhore, sabe? Essa ideia de que a gente está doente, e só doente, e que a gente precisa de um remédio para curar. Qual que é o problema dessa teologia? Primeiro, a gente não está doente, a gente está morto. Sem Jesus, a gente está morto. Segundo, a gente não precisa de uns tapinhas, a gente precisa nascer de novo. E a ideia de que eu preciso de apenas conhecimento para me tornar melhor, traz também consigo a ideia de que eu consigo, por mim mesmo, agradar a Deus. Pode ser que eu não esteja agradando agora, mas quem sabe, se eu passar pela via sacramental, se eu pagar as indulgências, pode ser que se eu passar um tempo bom no purgatório, vai chegar o dia em que eu consiga agradar a Deus. Essa é a teologia da glória, que coloca no homem a capacidade de desenvolver-se e de produzir por si mesmo justiça. E aí ele vai contrapor, na tese 21, a teologia da glória, a teologia da cruz. E a teologia da cruz, você sabe, Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando Ele nos salvou, Ele nos trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz. E é por causa de Cristo que nós vivemos, é por causa da cruz de Cristo que nós vivemos. E a justiça que há em nós, ela não é produzida pelo nosso esforço, mas ela é produzida pela graça de Deus. E aí,
quando ele vai, então, estabelecendo essas diferenças, ele chega na sua tese 21, e aí ele vai começar a diferenciá-lo de uma maneira muito grave, ou muito pesada, mas importante. Ele diz que para a teologia da glória, essa que diz que o homem é capaz de ser justo pelas suas próprias forças, o mal é o bem. E o bem se torna o mal. Explico. Aquilo que nós, biblicamente, sabemos que não conseguimos alcançar, a justiça com as nossas próprias forças, se torna o que eles querem fazer. Mas o bem, a dependência de Cristo, o reconhecer os seus pecados, o corar de vergonha, as vestes de saco, o quebrantamento, se torna mal. Porque eles não querem, na teologia da glória, a ideia de alguém que seja frágil, a ideia de alguém que seja pecador, a ideia de alguém que seja desesperadamente, carente da graça de Deus. Por outro lado, ele continua dizendo, para a teologia da cruz, a coisa é o que ela é de fato. E aí ele trabalha isso biblicamente. Na teologia da cruz, nós somos pecadores. Por mais que isso te desagrade, você é um pecador. Na teologia da cruz, nós precisamos de Jesus. Na teologia da cruz, nós somos salvos pela graça. E na teologia da cruz, é Cristo quem nos redime do mal. E ponto final. As coisas são como são. E é por isso que aqui Lutero vai dizer, a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque a gente está vivendo a teologia da glória e se esquecendo da teologia da cruz. E ele diz isso há mais de 500 anos atrás. E o problema é que parece que ele está dizendo isso hoje. Então deixa eu repetir o que Lutero está dizendo aqui. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes me parece que na nossa vida comum, a gente está vivendo muito mais uma teologia baseada nessa ideia da glória, de que nós podemos nos reformar, nos restaurar, nos redimir, do que a teologia da cruz, que diz que para que a gente seja transformado, salvo, redimido, nós precisamos morrer, para que Cristo viva em nós. Nós estamos vivendo, se você preferir dessa maneira, muito mais baseado no nosso mérito, do que na graça de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas é assim, porque a gente é salvo pela graça, mas depois de ser salvo a gente precisa se esforçar, não é não? Não é porque a gente se esforça que acontece por causa da gente. Não é porque a gente se esforça que agora a gente merece todo o resultado desse esforço. A gente continua não merecendo. E mesmo depois da nossa salvação, a gente continua desfrutando de algo que Cristo conquistou na cruz para nós, pela sua livre graça. E aí é onde eu quero chegar para começarmos a olhar o texto. Me parece que a graça se tornou apenas mais uma palavra, um jargão evangélico, e que agora nós ficamos medindo, muitas vezes, o quanto de graça nós alcançamos com o nosso esforço. Entende? Ah, porque eu estou aqui nessa igreja há tanto tempo. Ah, porque eu sou presbiteriano há tantas gerações. Porque eu nasci na igreja. Porque você chegou ontem. Porque olha só o que Deus faz na vida da gente. Eu toco no louvor. Porque eu sou o pastor da igreja. Porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. Olha a graça, meu irmão, que eu recebi. E a gente fica quase que como numa vitrine expondo as nossas conquistas. Você gostou dessa, né? Desculpa, é que eu não esqueço dela nunca. Olha o que Deus faz na vida da gente, do baterista, que eu já mandei você ver na internet. Né? Se você não viu, vai ver. É divertido. Mas volta para cá. E aí parece que a igreja ela deixa de ser uma vitrine da glória de Deus para o mundo. E debaixo desse jargão evangélico da graça que nós recebemos, ela passa a ser uma vitrine de nós para nós mesmos. E a gente fica aqui exibindo como se fossem medalhinhas penduradas no nosso pescoço, as conquistas da graça que nós recebemos. Ah, pastor, porque eu orei e aconteceu. Ah, pastor, porque olha só, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, minha oração é poderosa, Deus escuta a minha oração. Ah, Ele escuta porque você merece?
Porque eu nunca passei nenhuma dificuldade com os meus filhos, isso é porque eu sou um homem temente a Deus. Tem muito homem temente a Deus que passa dificuldade com os filhos, isso não tem nada a ver. Mas parece que a igreja se tornou uma vitrine, e debaixo dessa graça fajuta, a gente fica expondo os nossos méritos. E às vezes, me perdoe, mas até mesmo os deméritos dos nossos irmãos. E aí a gente não está vivendo a teologia da cruz, a gente está vivendo a teologia da glória, a qual Lutero se opôs há 500 anos atrás, e que insiste em visitar a nossa igreja, as igrejas ao nosso entorno, porque o homem é o homem, né? A teologia da cruz olha para as coisas como elas de fato são, ou seja, qual é o problema que levou a igreja católica à necessidade da reforma? A teologia ruim? Que é fruto do quê? Do pecado do coração do homem? Esse pecado nós temos também. E é por isso que 500 anos depois a gente olha para cá e a gente está vivendo o quê? Uma coisa muito parecida. E aí, então, para a gente só caminhar um pouco mais, na tese 16 ele vai dizer o seguinte: quem crê que pode obter graça, fazendo o que está ao seu alcance, acrescenta pecado em cima de pecado, de modo que se torna duplamente culpado. Olha a gravidade do que Lutero vai dizer na tese de número 16, que ele prega lá na igreja, marcando o começo da reforma. Quem acredita que pode, pelo seu esforço, alcançar certa graça, está acumulando um duplo pecado sobre si e torna-se duplamente culpado. Então, vou repetir, e aí a gente vai olhar no texto que a gente leu agora. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque por mais que nós sejamos a igreja que sustenta a bandeira da somente a graça de Cristo Jesus sobre nós, a nossa prática, muitas vezes, ela vai para o outro lado e nos leva para essa ideia de que as graças que a gente alcança, elas são frutos do nosso esforço. Pastor, mas eu não vejo assim. Bom, alguns já entenderam. Outros vão entender de outra maneira. Quantos aqui não levanta a mão, não se entrega? Quantos aqui se sentem culpados? De repente, porque os filhos estão longe de Jesus. Quantos aqui se sentem culpados? E eu estou usando a palavra culpa, não responsabilidade, tá bom? São coisas diferentes. Porque a gente pode ser responsável por isso ou não pode, ou não necessariamente é responsável por isso, as coisas só acontecem. Quantos aqui se sentem culpados pela maneira como o casamento de vocês está? E aí eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer alguma coisa a respeito, ok? Mas eu estou dizendo que, às vezes, a gente carrega culpas que não expressam a nossa crença na graça de Deus. Porque o que a graça de Deus nos diz a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus? Nós somos filhos amados de Deus, mesmo quando os nossos filhos se afastam do caminho do Senhor. Nós somos filhos amados de Deus, mesmo quando, por um motivo que não está debaixo do nosso controle, que não é de responsabilidade nossa, nós vemos nosso casamento entrar em uma crise. Ok? Nós somos filhos amados de Deus, mesmo quando um diagnóstico abala a nossa família. Nós somos filhos amados de Deus e continuamos sendo filhos amados de Deus, mesmo quando o chão é arrancado debaixo dos nossos pés. Mas o que acontece? A gente vive debaixo de uma culpa tão grande, de uma ideia tão grande que nós vamos construir a vida que nós merecemos viver, que quando o chão cai, ao invés de correr para os braços de Deus, eu corro para longe dele porque estou achando que eu sou culpado. E ao invés de desfrutar da graça que eu preciso naquele momento, eu corro dela, porque o meu coração está tão pesado. E as minhas costas estão tão carregadas que eu não sou capaz de desfrutar da graça de Deus. Está vendo? A gente vive esse ambiente de mérito o tempo todo. Ora expondo como a gente é bom, ora escondendo como a gente é ruim. O que a gente se esquece é pela cruz de Cristo.
e pela graça de Deus, que a gente é o que é. No texto que a gente leu, e agora a gente entra nele, prometo que vai ser rápido. E alguém me disse que quando eu falo isso eu ainda levo meia hora. Prometo que vai ser bom. Vou tentar. Rápido, não vou prometer mais não. Quando a gente olha o texto que a gente leu, a primeira coisa que a gente vê é justamente uma contraposição entre a falsa e a verdadeira circuncisão. Versículos 2, 3, 4, 5 e 6 são versículos em que Paulo ele vai, de uma maneira crescente, mostrando a sua cara. Ao mesmo tempo em que ele vai também diminuindo alguns líderes que surgem dentro da igreja de Filipe e que tentam ensinar uma doutrina diferente da doutrina da graça. Então, olha só o versículo 2. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui tem uma crescente. É como se Paulo ele fosse sutilmente aumentando o tom da voz dele. Ele está dizendo, olha, cuidado, que tem uns cafajestes, desculpa a palavra, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. E, meus irmãos, não se incomodem, porque às vezes a gente precisa aumentar o tom com quem quer perverter a doutrina da graça de Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Com quem quer atualizar a Bíblia, com quem quer cancelar o que está escrito, a gente tem que aumentar o tom. E nós, muitas vezes, como pastores da igreja, precisamos expressar uma certa inquietude, até um pouco mais raivosa. Porque as pessoas têm pervertido o ensino da palavra de Deus. Então ele está fazendo isso aqui. Ele está falando, olha, tem uns cãezinhos, uns cachorros, uns cafajestes. Desculpa, mas é isso. E ele continua, para que fique bem claro. Tem uns maus obreiros. E aí já sabem quem é, né? Lá. E ele continua dizendo, tem uns que ensinam a falsa circuncisão. E aqui, Paulo ele dá um golpe final. Quando a gente lê no grego, ele não está usando a palavra grega para circuncisão, mas ele está usando uma outra palavra que significa mutilação. Um corte qualquer, sem significado algum. Então, só para a gente entender o texto no seu contexto, o que estava acontecendo aqui? Alguns líderes da igreja de Filipe se levantaram dizendo, olha, você precisa crer em Cristo Jesus. A graça de Jesus te salva, mas tem uma coisa que você precisa fazer depois disso. Você precisa se circuncidar. Você precisa fazer aquele processo que o judeu faz desde 1000 anos atrás, pelo menos. Um pouco mais do que isso. Para que você então seja aceito como um filho de Deus. E aí Paulo se levanta contra essas pessoas e diz, essas pessoas são uns cães, elas são péssimas obreiras, e elas ficam ensinando a respeito de um cortezinho que precisa ser feito, que nenhum sentido tem, e não passa de uma mutilação. Tomem cuidado com elas. E ele continua dizendo, porque em oposição a essa mutilação, a esse corte sem sentido ensinado por esses maus pastores, que mais se comparam com cães, está a verdadeira circuncisão. E nós é que somos a circuncisão, ele diz. Versículo 3. Nós que adoramos a Deus espiritualmente. Lembra do texto Romanos que nós lemos? Qual é a verdadeira circuncisão? A do coração. Quem é o verdadeiro judeu? O que é interiormente. Então nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus espiritualmente, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, e nós que não confiamos na carne. E aqui Paulo, ele de uma maneira, de novo, sutil, mas muito perspicaz e clara, ele começa a opor uma coisa a outra. Porque quem são os cães? Os cães são aqueles seres racionais que só pensam em encher a barriga. É assim que funciona. Tem cão que é educadinho. Na verdade, não tem cão educado, não. Tem cão pequenininho demais para brigar com alguém. Mas se o cão está com fome e ele é grande o suficiente para arrancar o que está na sua mão, ele vai fazer. Porque cão não pensa. O cão só come. Não é assim? Agora,
O cão busca as suas necessidades. E quem é verdadeira circuncisão busca o quê? O culto a Deus. Agora, em segundo lugar, os maus obreiros, continua, né? Eles são aqueles que, pensando em si mesmo, na sua cultura, na sua justiça, no fato deles serem pertencentes à cultura judaica, eles buscam a sua própria glória, dizendo, olha, nós somos aqueles que pertencem a uma história milenar, que são filhos de Abraão, e que tem em Abraão toda a sua raiz e a certeza da sua salvação, e essa certeza é selada na circuncisão. Então nós, os verdadeiros judeus, circuncidados, podemos desfrutar da salvação de Deus. Quem é que está se gloriando aqui? O orgulho está em quem? Os maus obreiros são aqueles que ensinam a justiça própria. Mas os verdadeiros, que têm a verdadeira circuncisão, são aqueles que se gloriam em Cristo Jesus. E aí, mais uma vez, ele faz uma terceira contraposição. Aqueles que ensinam a falsa circuncisão, a mutilação, são contrapostos àqueles que não confiam na carne. E aqui o contexto está colocado. Existem dois ensinos presentes dentro da igreja de Filipe. E existem dois ensinos que precisam ser colocados frente a frente para que a graça de Deus seja entendida, vista, e para que um deles, o verdadeiro, permaneça. E Paulo continua dizendo, olha, sobre confiar em si mesmo, também eu poderia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, no verso 4, eu ainda mais, porque eu sou circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, e quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo eu sou perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei eu sou irrepreensível. E ele está, em outras palavras, dizendo assim, olha, eu quero que vocês percebam que eu não estou falando disso porque eu estou numa posição inferior. Eu não estou falando disso porque eu não sou circuncidado. Eu não estou falando disso porque eu não tenho um berço nobre. Eu estou falando disso porque eu entendi que nem mesmo o meu berço, nem mesmo a minha circuncisão, nem mesmo a minha carreira dentro do judaísmo, nem mesmo a minha vida e todas as obras que eu produzi durante a minha vida, sendo um zeloso da lei, perseguindo a igreja por causa disso, me perdoe, serve de alguma maneira para que eu me aproxime de Deus. E ele demonstra ter entendido isso, quando no verso de número 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. E ele continua dizendo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Depois de falar da falsa e da verdadeira circuncisão, Paulo está agora estabelecendo uma outra relação, que é a relação entre lucro e perda. E aqui a gente precisa parar um pouquinho. Sabe por que a falsa circuncisão ela ainda prospera no nosso meio? Essa ideia de que a gente é o que a gente faz, e a gente vale o que a gente faz, ainda prospera no nosso meio, porque ela traz lucro. E aí lucro eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando dos benefícios que a gente tem em viver numa vida de mérito. É bom ter uma vida que dependa da gente. É bom. Sabe por quê? Porque se eu quero que as coisas aconteçam bem, é só fazer o bem. Se eu quero que as coisas deem certo, é só fazer o certo. Se eu quero que Deus me abençoe, é só vir no culto. Se eu quero que Ele me abençoe mais, é vir no culto e dar o dízimo. Se eu quero que Ele me abençoe mais, é vir no culto, dar o dízimo e aparecer na escola dominical. Agora, se eu quero ter uma bênção especial, eu venho no culto, dou o dízimo, apareço na escola dominical e ainda não falto no estudo bíblico. Porque aí Deus vai me abençoar. Porque daí Deus vai derramar sobre mim bênção sobre bênção. E de repente, se o pastor fizer uma campanha, eu dou mais uma oferta. Porque daí não tem erro. Entendeu? É bom viver pelo mérito, porque tudo vai depender da gente. O mérito traz lucro. Agora, não é só assim que a gente vive pelo mérito.
A gente também vive pelo mérito quando a gente começa nas nossas relações dentro da igreja, usar disso para ter vantagem, e vantagem é lucro. E aí eu vou falar assim, eu mereço mais do que a Gina estar aqui na frente, porque eu cheguei antes dela. Eu mereço mereço menos que a dona Arminda, porque ela chegou antes de mim. E muito menos do que o Dioclésio, porque... Agora, tem uma dúvida, quem merece mais, o Dioclésio ou o seu Leonel? O seu Leonel? Porque pela idade e pelo tempo de casa. Né? Vamos deixar essa conversa para depois. Mas perceba, a gente continua vivendo pelo mérito quando a gente fala eu mereço mais que o outro. E a gente continua visando lucro quando esse merecimento visa trazer para nós uma vantagem. E isso continua acontecendo no nosso meio. E é por isso que é tão gostoso viver pelo mérito, porque o mérito traz as suas vantagens. O mérito sempre vai trazer as suas vantagens. Lembra daquela história que Jesus conta do fariseu e do publicano que subiram para orar? E o fariseu orava lá de cima, olhando para o publicano, dizendo assim, olha, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse aqui do meu lado. Eu oro não sei quantas vezes por dia. Vou à sinagoga não sei quantas vezes na semana. Dou o dízimo. Sou um homem justo. Eu mereço mais que ele. Logo eu vim aqui para o clube de vantagens do céu. Para trocar as minhas milhas. A milha agora está em crise, né? Para trocar os meus pontos. Eu vim pedir o cashback do céu. É assim que a gente vive, gente. E a gente pode até não viver isso na doutrina, porque a gente é reformado e a gente crê na salvação pela graça. Mas na prática, isso aqui, com todo respeito, não é a nossa igreja, é a igreja do Senhor Jesus na terra. Está uma desgraça. Porque a gente vive a lógica do mérito nas nossas relações íntimas e pessoais aqui dentro. E aí a gente está aqui, não, mas a gente merece mais que os nossos irmãos batistas, porque nós temos a doutrina correta. Eu até acho que a nossa doutrina é mais correta que a deles. Eu até acho. Mas isso não quer dizer que eu mereço mais. Ah, mas a gente merece mais do que aqueles outros. Né? Quem votou no candidato X merece mais do que quem votou no candidato Y. E aí eu pus X e Y para não usar cor, nem lado, né? Lado direito, esquerdo, eu pus X e Y. Não pus nem LB, é X e Y. Porque a gente fica assim. Aí, gente, a gente foi salvo do inferno, não do equívoco político. Ok? Às vezes a gente erra. Mas a gente está nessa, eu mereço mais. Eu mereço mais porque eu me esforço mais. Eu mereço mais porque eu estou mais presente. Eu mereço mais. Eu mereço mais. E a gente continua nessa ideia de merecimento e de viver pela carne, de confiar na carne, porque confiar na carne traz lucro e traz vantagem. A gente precisa acabar com isso. Porque a gente não é como cão, mau obreiro, que confia na carne e prega a mutilação. Sabe por quê? Porque quando a gente vive pelo mérito, a gente acaba se mutilando. A gente acaba destruindo o nosso corpo. Porque eu não sei se você já chegou nesse entendimento, mas se você não chegou, tomara que você seja um bom ouvinte e que você aprenda isso sem precisar passar por um trauma maior. Mas a gente não consegue sustentar essa imagem de justiça que a gente quer carregar. Uma hora a casa cai. E a diferença é que alguns, sabendo que a casa vai cair, pedem ajuda antes que ela caia. Outros fingem que está tudo bem e continuam levando com a barriga. Até a hora que tudo vem abaixo. Se mutilam pela aparência da justiça, porque querem merecer um pouco mais. Está tudo bem aqui dentro de casa. E porque está tudo bem, eu acho que eu posso falar nessa igreja mais do que outro ali. Porque, olha, está vendo aquela família? Eu não estou caso nenhum, tá, gente? Eu só... Aquela família ali, é estranho, né? Esquisito. Eles nem dão a mão ali no meio do culto. Lá em casa está tudo certo. Então, eu acho que eu tenho, inclusive, o direito de falar que aquela família não deve estar bem.
cuidado. Porque essa confiança na nossa carne pode nos levar a uma mutilação, como Paulo diz, que não glorifica a Cristo. E que, pelo contrário, vai acabar com a nossa vida espiritual. Se você não entendeu, ainda eu vou dizer em todas as letras portuguesas, garrafais. Viver pela aparência, para que você continue buscando algum benefício aqui nessa igreja, algum benefício diante de Deus, algum benefício diante de alguém, só vai acabar com a sua vida. Porque não vai permitir que você abra o seu coração para tratar os verdadeiros problemas que há dentro de você. Então a gente precisa tomar cuidado com viver pelo mérito. Porque viver pelo mérito tem as suas vantagens, mas também tem suas armadilhas. Qual é a resposta? Qual é a solução? Como Paulo nos ensina a viver, mesmo merecendo alguma coisa naquela comunidade de Filipos. Ou de Filipe. Versículo 7, eu repito. Que para mim era lucro. Isso considerei perda por causa de Cristo. A graça nos leva a perder tudo aquilo que aparentemente nós temos. Calvino, quando vai falar dessa passagem, ele nos traz uma metáfora muito legal. Ele fala assim, imagina que você está num barco. Imagina que você está num barco no alto mar. Imagina que você está no barco de Jonas. Agora sou eu falando, é o outro João, né? Você está no barco que Jonas estava, lá no mar, no meio daquela tempestade. E agora as ondas começam a entrar, e o barco começa a afundar, a água começa a entrar, e o barco começa a ficar pesado. Você não consegue tirar a água de dentro do barco. Mas para que o barco se salve de alguma maneira, você precisa começar a tirar o quê? O que é pesado. E aí você olha para o lado, tem uma mesa, opa, vamos jogar a mesa para fora. Aí você olha para o outro, tem um Marcão. Não, o Marcão não pode jogar para fora. Mas tem um monte de banco. Então a gente joga os bancos para fora. E você continua tirando tudo aquilo que está dentro do barco e que pesa o barco, que pode levar o barco a se afundar, para de alguma maneira salvar a sua vida naquela tempestade no alto mar. Calvino diz, é exatamente isso que Paulo está falando, que fez com todos os seus títulos e com todos os seus méritos, adiante da realidade do pecado, diante da grandeza da graça de Cristo. Tudo aquilo que o atrapalhava de se aproximar de Jesus, de conhecer a Jesus, tudo aquilo que o atrapalhava de amar a Jesus, ele considerou refúgio. E quando a tempestade do pecado se aproximou do barco dele, ele foi tendo que jogar cada um dos seus títulos, cada um dos seus méritos, cada uma das coisas que ele usava para dizer, eu não preciso de Jesus porque eu sou um bom judeu, eu não preciso de Jesus porque eu sou um fariseu, eu não preciso de Jesus porque eu sou circuncidado, eu não preciso de Jesus porque eu sou zeloso pela lei. E tudo aquilo foi sendo jogado em alto mar, para que no fim das contas ele pudesse se dobrar diante de Jesus e dizer, eu preciso de Jesus porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Além de um pecador morto nos meus pecados, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para que Jesus possa usar dentro de mim e então fazer com que isso se torne bom. Eu não tenho, eu preciso nascer de novo. Foi exatamente isso que Paulo fez, para que de alguma maneira ele pudesse ganhar a Cristo, conhecer a Cristo, amar a Cristo. Ele pegou todos os seus diplomas, todos os seus méritos, todos os seus certificados de pedigree e os depositou aos pés da cruz. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Refúgio. Se você acha que você vai ser salvo porque você vem na igreja todo domingo, joga isso no mar. Porque isso só vai fazer o barco de sua vida afundar. Só vai te levar para longe de Jesus. Se você acha que você vai ser salvo porque você é bonzinho, porque está tudo bem na sua família, porque pelo menos parece que está tudo bem, joga isso no mar, porque isso só vai fazer você se afundar e ir para longe de Jesus. Se você acha que o que vai te levar para o céu é o dízimo que você entrega aqui, em nome de Jesus, joga isso no mar.
porque isso só vai te levar para longe de Jesus. É só quando a gente entende quem a gente é de verdade. Só quando a gente entende que a gente não tem nada para oferecer para Deus. É só quando a gente se vê na realidade do nosso pecado, morto, que a gente pode entender a grandeza da graça. Paulo diz: eu considero tudo perda para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo, por amar a Cristo. Eu considero tudo perda para ser achado em Cristo, para, de novo, conhecer a Cristo e, de alguma maneira, receber a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, a gente fica, e a gente às vezes foge de Deus usando Deus, né? E às vezes a gente também foge de Deus usando a teologia. A gente, quando fala da reforma, do calvinismo, a gente às vezes fala do calvinismo contra o arminianismo, e a gente começa nessas discussões bestas e sem fundamento. A graça de Deus, ou a soberania de Deus, ou a liberdade humana? A graça de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você, isso é importante, e a gente crê na graça de Deus sobre todas as coisas, mas a gente precisa ir um pouco além disso, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nisso, a gente precisa entender o que isso significa para as nossas vidas de verdade. Porque quando a gente fala do Deus que nos escolhe, quando a gente fala do Deus que nos chama, quando a gente fala da impossibilidade de oferecermos para Deus algo que nos salve e da nossa completa dependência da obra de Cristo para que sejamos salvos, é da graça que nós estamos falando. Mas a graça é muito mais do que sermos escolhidos ao invés de escolhermos. A graça é muito mais do que simplesmente sermos recebidos ao invés de recebermos. A graça aponta para um Deus que faz tudo por nós quando nós não merecemos. Mas ao mesmo tempo a graça aponta para um Deus que deseja que nós abandonemos tudo que há em nós e que nos afasta de Cristo. Porque se nós somos salvos pela graça, do que é que nós precisamos? Do que é que nós precisamos? Eu achei que vocês iam responder. Se nós somos salvos pela graça, nós só precisamos da graça. E de mais nada. Eu não preciso do meu cargo. Eu não preciso da minha performance, eu não preciso dos meus méritos. Os meus méritos são refúgio, os meus méritos são lixo, os meus méritos vão para o mar, para que eu me agarre a Cristo e me salve com Ele, ou seja, salvo por Ele. Somente a graça pode nos salvar, mas eu quero ir além, somente a graça pode nos santificar. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos estagnados na nossa vida de oração, estagnados na nossa vida espiritual, sendo envergonhados pelos pecados que nos assediam, derrotados por cada uma das tentações que Satanás põe no nosso caminho. O dia começa e a gente já está decepcionado porque a gente já respondeu mal ao nosso marido, à nossa esposa. A gente já tratou mal os nossos filhos. O dia começa e a gente já está triste porque a gente se viu tentado e caiu em tentação. Talvez em coisas até piores do que essas que eu estou dizendo a vocês. E a gente até já cansou de lutar contra o pecado porque a gente acha que a gente é salvo pela graça, mas que a santificação depende da gente. Deixa eu contar um segredo para você. Nós somos santificados pela mesma graça que nos salvou. E para sermos santos, a única coisa de que a gente precisa é da graça de Deus. Sabe por que você desistiu de lutar contra o seu pecado? Porque você achou que dependia de você. Sabe por que você preferiu se acostumar com ele, se acomodar a ele? Porque você achou que dependia de você. Então é melhor a gente ir se amoldando às coisas que nos incomodam do que gastar tempo e energia para arrancá-las do nosso lugar. Ou do lugar delas. Está tudo bem, deixa assim. Não, mas assim dá para continuar indo na igreja, ninguém vai perceber. Ninguém vai notar.
em casa está tudo certo. Finge que não está acontecendo. Porque em algum momento a gente achou que dependia da gente. Porque em algum momento a gente achou que nesse barco onde a gente entrou e que Jesus fez a gente jogar tudo aquilo lá de fora, a gente achou que a gente podia vir para a beira e começar a trazer as coisas de volta e começar a dizer, não, mas é porque eu estou indo para a igreja que minha família está andando, é porque eu tenho orado pelos meus filhos, que meus filhos estão crescendo debaixo da graça, é por causa disso, por causa daquilo, e é por causa daquilo, do que eu faço, do que eu continuo fazendo, do que eu vou fazer, dos meus planos, dos meus estudos, é por causa de tudo isso que as coisas estão indo bem. E a gente mesmo salvo, dentro do barco, depois de ter entregue a nossa vida a Jesus, porque Jesus nos levou a isso, a gente agora está achando que a vida depende da gente. E a gente está cansado. E a gente não desenvolve a nossa salvação. Porque a gente deixou de depender da graça. E passou a depender das obras. Então eu repito. Toda vez que alguém achar que é capaz de, pelos seus esforços, alcançar uma parte da graça de Deus, essa pessoa está duplamente em pecado. E ela atrai sobre si dupla condenação. A gente considera tudo perda para ganhar a Cristo. E a gente vai morrer perdendo para que Cristo ganhe em nós. Não tem outro jeito. A vida cristã é uma vida vivida somente pela graça e não pelas obras. Eu fui salvo pela graça, sou santificado pela graça, serei glorificado pela graça. E todas as promessas maravilhosas de Cristo Jesus para mim serão cumpridas pela graça de Deus. A gente não faz nada para merecer. Eu vou além. A gente não pode fazer nada para merecer. Tudo o que a gente faz é lixo. Tudo o que a gente faz é refúgio. Há uma discussão sobre a tradução dessa palavra. Alguns querem usar esterco. Paulo está sendo ácido de novo, está sendo cruel com as palavras, está sendo duro para dizer, olha, a circuncisão que vocês pensam que faz alguma coisa, não faz coisa nenhuma. Então deixa eu usar o tom de Paulo, não é meu, é de Paulo, eu posso usar, para dizer, as suas obras que você diz valer alguma coisa, não valem coisa nenhuma. A sua dedicação que você diz valer alguma coisa, não vale coisa nenhuma. O que vai acontecer na sua vida, através do Evangelho, vai acontecer pela graça de Deus. Vai acontecer à medida em que você aprender a confiar em Cristo e a abandonar as suas obras. Vai acontecer à medida em que você aprender a não tentar resolver os seus problemas, mas pedir para que Deus resolva eles por você. Pedir ajuda no ambiente cristão para que esses conselhos bíblicos cheguem e a Bíblia seja aquela que orienta os seus passos e os seus caminhos. Vai acontecer quando, pela graça de Deus, Deus transformar a sua vida dia após dia e cada dia mais. Então, o que a gente faz para ir embora para casa diante dessa palavra? A primeira coisa que a gente precisa entender é que se a vida cristã, e não a salvação, mas a vida cristã, como um todo, do começo ao fim, de A a Z, da criação à consumação, da minha salvação à minha glorificação, da predestinação à glorificação, para usar um termo mais teológico, para você ficar mais feliz comigo. Essa salvação, essa vida cristã, se ela é vivida somente pela graça, não há um aspecto da experiência cristã que seja experimentado pelo meu mérito. Você não merece estar aqui. Você não merece tocar no louvor. Você não merece a liderança que te foi confiada. Você não merece o presbiterato. Você não merece o diaconato. Você não merece a liderança do ministério infantil. Você não merece a liderança da juventude. Você não merece esse banco que você senta. Do mesmo jeito que eu não mereço ser pastor. Foi a graça de Deus que nos trouxe até aqui. E essa graça não pode ser um jargão ou uma medalha que a gente ostenta
para os outros, dizendo: olha o tamanho da graça que eu recebi, olha o que Deus faz na vida da gente. Não pode, porque se é graça, ela serve para exaltar a Deus e para me humilhar. Ela serve para evidenciar a glória de Deus sobre as minhas fraquezas. Então, se vocês têm que conhecer o João, vocês não têm que conhecer o super João, pastor, ungido do Senhor, que mais que fala, o homem do manto, ou qualquer coisa assim que alguém queira inventar para lá. Vocês têm que conhecer o João pecador, de quem às vezes a Marina reclama, com razão. Que falha e tropeça com a Nina e com a Clara. Vocês têm que conhecer o João, que nem sempre consegue viver de modo a agradar a Deus, porque esse sou eu de verdade. E quando vocês conhecerem esse João, ovelha de Cristo com vocês, então vocês também conhecerão a graça de Deus, que me faz ser quem eu sou. Entende? A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A vida cristã é a vida vivida pela graça, de A a Z, do começo ao fim. E a graça serve para exaltar a glória de Deus e humilhar o homem. Então, que vocês me conheçam humilde. E que eu conheça cada um de vocês humilde, ou humildes. Para que a glória de Deus seja vista entre nós. Agora, em segundo lugar, o que mais que a gente precisa entender? Para que a gente também não caia no erro de viver uma graça barata, como Dietrich Bonhoeffer vai dizer, lá na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, lutando pela igreja num contexto de guerra. A gente precisa entender que a graça de Jesus, ela não anula o nosso esforço, ela anula o nosso mérito. Vou te dar um exemplo. Você tem R$5 no bolso. E eu tenho um Camaro que custa R$300 mil. E eu vendo o meu Camaro para você. O que você vai fazer com esse Camaro? Camaro, se você não sabe, é um carro caro, esportivo, que nós homens geralmente gostamos de admirar, né? Vamos mudar. Você tem R$5 no bolso. E eu tenho uma mansão num bairro desses aqui de Atibaia, que foi avaliado em 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões, tá bom? 2,5 milhões. E eu vendo a minha mansão para você por R$5. Inclusive, depois eu pago todos os impostos para que você possa ter a mansão no seu nome. E eu faço mais. Eu continuo pagando o IPTU para você daqui até o fim da vida. Como é que você vai tratar a mansão que você comprou de mim? Ela é sua? Como é que você vai tratar? Eu acho que você vai se esforçar todo dia para limpar, deixar bonitinha. Você vai, inclusive, cortar a grama do jardim. Você vai, de repente, pintar ela de vez em quando, né? Porque a graça de Deus, ela é essa que nos dá algo que a gente não merece. E a gente não tem condições de pagar. É algo que sustenta na nossa vida algo que a gente não tem condições de sustentar. Mas ainda que ela anule o mérito, porque você não mereceu a casa de 2,5 milhões, afinal de contas você só tinha R$5 no bolso, e foi por isso que você comprou, ela não anula o seu esforço. É por isso que Paulo vai dizer que durante a sua vida cristã, ele esmurra o próprio corpo, para morrer para si mesmo, para que Cristo viva nele. É por isso que na carta de Paulo aos Filipenses, ele apresenta-se como alguém que está preso, servo da igreja entre algemas, servo de Cristo entre algemas. Ele não mede esforços para pregar o evangelho, ele não mede esforços para experimentar a graça que superabundou sobre os seus pecados, porque a graça de Deus, ela não anula o nosso esforço, ela apenas anula o nosso mérito. Então, você está me perguntando, pastor, o que eu faço? Se tudo é vivido pela graça, continue a se esforçar. Mas agora aprenda e entenda que o que você experimenta a partir do seu esforço é fruto da graça de Deus e não pode ser usado para que você diga para o seu irmão, eu mereço mais. Porque eu me esforcei mais. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Dos trabalhadores da vinha, que foram sendo contratados no decorrer do dia, e na hora do acerto de contas, todos
sem distinção, receberam o mesmo pagamento. Isso é graça. Então não importa. Se você se converteu há 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, se você nasceu na igreja, se você chegou ontem, a graça é a nossa moeda. E recebe a graça. Quem está aqui? De maneira indistinta e de maneira completa. Ah, mas nós não podemos dar para o Marcos e para a Luana, que acabaram de chegar, o mesmo privilégio que a gente dá para a Juliana e para o Anderson, que chegaram há 4 anos. Eles precisam andar 4 anos com a gente para ter tudo isso. Mentira. A graça de Deus faz com que a gente dê para o Marcos e para a Luana o mesmo tratamento que a gente dá para o Anderson e para a Ju, que é o mesmo tratamento que a gente dá para o seu Leonel e para a dona Zefa, que é o mesmo tratamento que a gente dá para qualquer um de nós que aqui está e que pela graça vive. Porque a graça não elimina o esforço, ela elimina apenas o mérito. Por fim, a minha oração é para que a gente experimente dessa graça poderosa de Deus. E aí pode ser, e eu quero terminar com isso, eu não devia ter prometido ser rápido mesmo, tá? Me perdoem. Pode ser que a gente esteja, aproveitando aquela ilustração de Calvino, dentro desse barco, no alto mar, numa tempestade, que está se afundando. E a gente está ali afundando porque a gente não consegue jogar para fora os nossos méritos. E a gente não consegue levantar a mão e pedir ajuda. E a gente não consegue dizer, eu preciso da graça de Deus. Porque a gente está se perguntando, por que isso está acontecendo comigo se eu vou na igreja todo domingo? Por que isso está acontecendo comigo se eu dou meu dízimo todo mês? Por que isso está acontecendo comigo se eu nunca falhei com a minha esposa, se eu nunca errei com os meus filhos, se eu nunca cometi com eles um erro grave que justificasse essa atitude? E a gente está ali nesse barco, afundando no meio do mar, olhando para as coisas que a gente fez e se perguntando por que isso está acontecendo comigo. A gente está vivendo pelo mérito. Eu quero te convidar nessa noite a jogar todas essas coisas fora. Considerar isso refúgio. Coisa que não presta. E que te afasta de Jesus. Para que você encontre a Cristo. E aí você está lá nesse mesmo barquinho. E você começa a dizer, de fato, eu vou continuar indo na igreja porque eu amo a Deus. Mas ir na igreja não vai fazer com que essas coisas melhorem. Eu vou continuar lendo a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus. Mas ler a Bíblia não vai fazer com que essas coisas melhorem. Eu vou continuar orando porque eu preciso de Deus. Mas orar não vai mudar a situação. E aí você vai tirando todos os seus méritos do barco. E vai tirando tudo aquilo no que você se apoia e tem se apoiado hoje. Até que não sobre nada além de Cristo. E aí você vai entender que sempre foi Cristo que sustentou o seu barco. Sempre foi Cristo que sustentou sua casa. Sempre foi a graça de Cristo que sustentou você. Foi Ele que não deixou você cair. Foi Ele que te levantou da morte. Foi Ele que sustentou a sua vida. E foi Ele quem guiou os seus passos quando você ainda não sabia o que fazer. Mas para conseguir entender isso, você precisa esvaziar o barco. E a minha oração é para que você faça isso essa semana. Para que você consiga e aprenda a viver somente pela graça. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Porque a sua palavra nos lembra nessa noite que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas mais do que isso, que nós não vivemos pelo nosso merecimento. Nós vivemos porque o Senhor é bom. Nós vivemos porque o Senhor nos ama. Nós vivemos porque o Senhor nos escolheu para viver plena e eternamente ao seu lado. É por isso que nós vivemos e nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te
engrandecemos o nome nessa noite, porque a graça do Senhor faz de nós quem nós somos, garante-nos um futuro glorioso na sua presença, nos dá, Pai, promessas e a certeza do cumprimento de todas essas promessas em Cristo Jesus. E não há nada que nós possamos fazer para que isso mude. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos depositar diante de Ti tudo aquilo que nós consideramos mérito e que nós usamos para ter certa vantagem na Sua presença. Pai, nós queremos aprender a viver pela Sua graça. Senhor, nós queremos aprender a confiar no Seu amor. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos desfrutar desse relacionamento gracioso pelo que Ele é e não porque nós queremos alguma coisa além dEle. Pai, nós queremos buscar a Sua presença porque Te amamos e não porque o Senhor pode nos abençoar. Nós queremos ler a Sua palavra porque nela o Senhor fala aos nossos corações pela Sua livre graça e não porque através dela o Senhor pode abrir portas e caminhos novos para nós. Senhor, nós queremos aprender a orar, não porque a oração pode nos trazer poder, mas porque a oração nos coloca diante do Deus Todo-Poderoso. E para isso nós precisamos da graça do Senhor. E para isso nós precisamos aprender a viver somente pela graça. E para isso nós precisamos depositar aos pés da cruz, ou usando a metáfora de João Calvino, arrancar do nosso barco todos os nossos méritos. Toda a confiança que nós depositamos em nós mesmos. Tudo aquilo que nos afasta de Cristo Jesus. Até que nada mais reste a não ser a Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Quebranta os nossos corações. Aplica essa palavra aos nossos corações. Transforma os nossos corações através dessa palavra. Para que nós sejamos uma igreja piedosa. Que vive pela graça. E que pela graça sempre viverá. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Eu quero dar as boas-vindas ao Mateus. Que Deus abençoe você, Mateus. Bom ter você também, Natália, com a gente. Estava sumidinha. Volta mais, tá? E traz o Mateus com você. Muito bom ter vocês com a gente. E que bom que vocês vieram. Eu também queria dar alguns avisos a vocês. A gente tem algumas coisas muito importantes acontecendo e para acontecer na nossa igreja. Nós estamos nos aproximando do fim do ano. E com isso a gente tem algumas obrigações. E temos, tem alguma física que eu estou esquecendo? Não? Beleza. A gente tem algumas obrigações e algumas coisas legais acontecendo. Então, vou começar com as legais. Nós estamos já preparando as nossas crianças para a cantata de Natal, que vai acontecer perto do Natal. Não vai ser no dia do Natal, tá bom? Esse ano o Natal cai no domingo, quer dizer, a véspera cai no domingo. Então, a gente vai provavelmente apresentar no dia 17, um domingo antes da véspera, para que a gente possa também ter o tempo com as nossas famílias e isso não atrapalhe toda a nossa logística, ok? Mas as crianças já estão ensaiando. E você que gostaria que seus filhos participassem, nós gostaríamos que todas as nossas crianças participassem, mas nós não podemos interferir na sua vida. Então, se você gostaria que seu filho participasse, então, às quintas-feiras, às 19h30, junto do estudo bíblico, a gente está otimizando o tempo, então, os pais estudam a Bíblia,
e as crianças ensaiam para a cantata de Natal. Então, esse ano nós queremos fazer uma cantata inteira, nós queremos fazer essa cantata com teatro, e nós queremos contar com o maior número de crianças possível. Nós já temos tido um bom número de crianças, e queremos contar com a colaboração de vocês, pais, para que essas crianças também... que as suas crianças também participem desse momento especial na vida da nossa igreja. Outra coisa importante, se você não é criança, mas é adolescente, jovem, e deseja ajudar, participar, depois você pode conversar com a Poliana, e a gente consegue te encaixar em uma coisa ou outra, ok? E é importante essa participação para que as nossas crianças também se sintam motivadas. A gente é um corpo, e a gente vai motivando as crianças nesse sentido, ok? Então, estudo bíblico junto com o ensaio para o Natal, e vai ser uma bênção. E eu sou mal intencionado mesmo, né? Podia marcar no sábado à tarde, mas eu marco na quinta-feira, porque daí você vem e de quebra você fica para o estudo. Isso é bom, né? E aí eu não escondo de você, a gente caminha junto, a gente é abençoado junto. Então, essa é uma primeira coisa boa. Segunda coisa, a gente precisa começar a se organizar nas sociedades e departamentos internos para promover as eleições. E, nesse sentido, tanto a SAF quanto a UPH da nossa igreja, no próximo domingo, terão eleições. Então, a UPH vai se reunir às 8h30 da manhã, aqui, isso mesmo, né? Aqui nessa última sala do nosso bloco de salas daqui da educação cristã, para uma eleição. Então, a reunião presidida pelo nosso irmão Alexandre vai acontecer no próximo domingo, dia 8, às 8h30 da manhã. A UMP dia 4 de novembro. Então, a gente ainda tem tempo para avisar. A SAF, no mesmo dia 8, depois da escola dominical. Então, a gente vai, sei lá o que a gente vai fazer, os homens vêm, fazem o café, as mulheres vêm fazer o almoço, então a gente vai embora todo mundo. Mas o mais importante, é brincadeira essa parte, tá? Volta para cá. O mais importante é a gente saber o seguinte, sábado que vem, dia 8, as mulheres da igreja reunidas aqui para promover a eleição também da diretoria da SAF para o ano que vem. Okay? As diretorias elas são eleitas agora, mas elas só serão empossadas no dia 1º de janeiro. Por que a gente faz com esse tempo? Para que a gente tenha pelo menos 2 meses para fazer o planejamento do ano seguinte. Então, as diretorias eleitas se reúnem e elas podem pensar nas programações e depois a gente vai organizando nosso calendário do ano seguinte, ok? Então, essas 2 reuniões. Também, no sábado que vem, dia 7, nós vamos ter aqui a reunião de oração da liderança da igreja. Na última reunião que a gente teve, foi uma bênção, a gente combinou que a gente faria sempre no primeiro sábado de todo mês. Foi o que a gente combinou estando aqui. Então, no sábado que vem, dia 7, primeiro sábado do mês, a gente tem nossa reunião de oração e alinhamento. Então, todos os líderes da igreja estão convocados para essa reunião. Presbíteros e diáconos, diretoria de departamentos, conselheiros de departamentos, ok? Todos esses convocados. E a gente vai ter esse tempo precioso aqui. Último aviso, e aí a gente acerta alguns detalhes. No último fim de semana de outubro, dias 25, 26 e 27 de outubro, se eu não me engano, é isso? Não? Tem aqui? 27, 28 e 29, foi o que eu disse, não? Tá bom, vai. 27, 28 e 29 de outubro, a gente vai ter, em parceria com a Igreja Presbiteriana Jardim Imperial, o Encontro de Fé Reformada, segundo Encontro de Fé Reformada. O reverendo Ronaldo Lidório e o reverendo João Petrecelli. Vocês já têm ouvido falar bastante disso. Eu gostaria muito que todos nós pudéssemos estar lá. Vai ter espaço para todo mundo. A inscrição custa R$50, e se você não tem condições de pagar, nos procure, porque dinheiro nunca é problema, dinheiro é solução. Por que eu estou correndo com essas informações? Porque eu tenho uma informação nova a respeito desse encontro. Alguns me perguntaram se a gente vai ter quem cuide das crianças enquanto o encontro acontece. A resposta é sim, nós teremos. Então, você que não estava indo porque não tem onde deixar os filhos, ou não vai conseguir aproveitar porque os filhos vão estar juntos, então você pode ir tranquilamente, seus filhos vão ter alguém para cuidar deles. Nós vamos estar ensinando os seus filhos ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo também. Tá ok? Então, o que você precisa fazer? Você precisa acessar o link que está lá no grupo de aviso da igreja, fazer a sua inscrição e aí fazer o Pix para o pagamento. Não consigo pagar com Pix, prefiro pagar em dinheiro. Você me procura, eu não vou pegar o dinheiro, mas a gente pode dar um jeito de resolver isso aí. A gente arruma alguém para fazer essas negociações, se tiver muita gente fazendo isso, tá bom? Entendeu? Senão a gente orienta. Está sem horário. Então, como é que vai acontecer para a gente entender um pouquinho melhor? Então, começa na sexta-noite, sábado de manhã e à noite, domingo de manhã e à noite.
No domingo, o reverendo João Petrecelli, que vai estar conosco lá na sexta e no sábado, vai estar aqui na igreja. Então, o Ronaldo Lidório vai estar lá na Igreja Presbiteriana Jardim Imperial e o reverendo João Petrecelli vai estar aqui na nossa igreja. A gente vai dividir, porque daí a gente não deixa o trabalho da nossa igreja aqui também. E quem quiser assistir o reverendo Ronaldo Lidório lá, também pode, numa boa. A gente vai ter que se equilibrar nisso aí. Tá ok? Mais alguma dúvida quanto a isso? Esse é o momento que a gente pode tirar. O horário é manhã e noite. Provavelmente 19 ou 19h30 e 9 da manhã. Mas eu não tenho certeza. Eu preciso confirmar com o reverendo Cícero. Tá ok? Mais alguma coisa? Tranquilo? O cartaz está aqui. O cartaz também está no grupo de aviso da igreja. Tá? E a gente está lá. A gente gostaria de levar pelo menos 50 pessoas da nossa igreja. Seria muito legal. Nós estamos com 130 membros, com culto com 130 pessoas também. Então, se a gente levasse 50, não é nem metade. Se pudesse levar 70, seria uma benção. Vamos fazer o esforço, vamos junto. E é um tempo de aprendizado, de conhecimento. O conhecimento é bom, edifica e transforma, tá bom? Então, eu espero que você esteja lá comigo. A gente está caminhando para isso e vai ser uma benção.